Bom dia a todos. Formalmente iniciamos aqui a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, sessão do dia 1º de dezembro de 2022, fazendo aqui a verificação do quórum e pedindo aos colegas que confirmem a presença no sistema. Eu, Ítalo Simonato, excepcionalmente eu conduzirei os trabalhos de hoje. Também na composição da Câmara, o Dr. João Carlos Silag, Dr. João Marcelo de Oliveira, Dr. Bruno Gonçalves, também em sessão a doutora Aline, pela representação fiscal. Informo oportunamente que essa sessão é gravada. Após seu término, ela será disponibilizada no canal do Tite, no YouTube. Peço aqui a gentileza de deixar os microfones no mudo, para evitarem ruídos, só acionando quando forem falar. Atendendo aqui a ordem da pauta, visto que não há hoje sustentações orais, vamos iniciar pelo auto de infração 4.117.594, Carvalho e Moura Comercial Limitada, de relatoria do Dr. João Marcelo. Vou aqui só, Dr. João Marcelo, só gravar a ausência de sustentação oral. Eu já libero para o senhor fazer a edição. Acho que o senhor já consegue lançar. Quando quiser, fica à vontade. Presidente, vou passar a leitura do voto, já fiz o registro. Então, trata-se de recurso de ofício e recurso ordinário, ofertado pelo contribuinte em fase de decisão de primeira instância, que julgou parcialmente procedente presente aí, composto de um item assim, um errinho aqui, né? Tem um errinho aqui, eu vou editar, tá, doutor Ítalo? Perfeito. São 5 itens, espera aí. São 5 itens. Eu habilitei aí, o senhor pode ir corrigindo No final, conforme... né? Então, ao final, isso, peço desculpa, tá? Então, assim, que julgou parcialmente estavam compostos de 5 itens assim descritos. 1. Deixou de pagar, infrações relativas ao pagamento de imposto, deixou de pagar o ICMS no montante de R$ 1.579.321,77.
No período de janeiro de 15 a dezembro de 16, por emissão de notas fiscais 55, relacionadas no demonstrativo de falta de pagamento do ICMS, operações tributadas indicadas como sujeitas à subvenção tributária, e folhas 15 a 96, referentes a operações tributadas, com erro na apuração de ICMS devido pela operação, uma vez que as operações foram enquadradas como sendo sujeitas ao regime de subvenção tributária, quando, na verdade, as mercadorias estão sujeitas ao regime periódico de apuração. Seguem juntados o espelho das DANFs e o registro de saída da FD. Escrituração fiscal do período. Infringência, artigo 56, 58, 127, inciso 4º, a linha I, artigos 215, parágrafo 3º, item 4, letra B, artigo 87 do RICMES. A multa foi capitulada no artigo 85, inciso 1, a linha C. Item 2, retificado. Deixou de pagar o ICMS no valor de R$ 143.798,75 nos períodos de dezembro de 15 a fevereiro de 16 e abril de 16 a dezembro de 16 e nos montantes indicados no demonstrativo do ICMS devido por subvenção tributária, artigo 426A do RICMES, de folhas 97 a 105, na qualidade de substituto tributário, por se tratar de mercadoria sujeita ao regime de subvenção tributária, que recebeu, sem que haja comprovação de que houve retenção do imposto, uma vez que as notas fiscais eletrônicas, modelo 55, que acobertaram as mercadorias, trouxe FOP de operações tributadas com ICMS destacado, fora, portanto, do regime da subvenção tributária. Seguem os registros fiscais de entrada de mercadoria da escrituração fiscal. A infringência foi feita no 313Y, inciso 2, combinado com o artigo 416A do RICMES e a portaria CAT 113 de 2014. A multa foi capitulada no artigo 85, inciso 1, a linha E, da lei do ICMS. Item 3, deixou de pagar o ICMS no valor de R$ 95.604,74 nos períodos de dezembro de 15 a fevereiro de 16 e abril de 16 a dezembro de 16, conforme demonstrativo, tal, por falta de lançamento nos respectivos períodos dos valores totais que deveriam ser levados a débito no livro Registro de Apuração do ICMS, RICMES, nos termos do artigo 277, parágrafo 2º, do RICMES 00, decorrente de entrada de mercadorias sujeitas ao regime jurídico da ST, provenientes diretamente de outros estados da Federação, e, portanto, submetidos ao recolhimento antecipado do ICM, nos termos do artigo 426A. As respectivas notas fiscais foram escrituradas nos livros fiscais de entrada com crédito de ICMS. Seguem em anexo os registros fiscais de entrada de mercadoria de escrituração fiscal digital e os registros fiscais de apuração do ICMS. Artigos 223, combinado com 277, artigo 58 e artigo 87, inciso 3º foi infringência, e a multa capitulada no artigo 85, inciso 1, a linha, acho que é L, né? Combinado com o 9º e 10º da lei do ICMS. No item 4, aí a gente passa a ter só de obrigação acessória. Deixou de escriturar no período de janeiro a novembro as notas fiscais modelo 55, arroladas no demonstrativo de notas fiscais de operações tributadas não escrituradas de folhas relativa à entrada de mercadoria tributada no estabelecimento, sendo que já se encontram escrituradas as operações do período. Para comprovação das irregularidades, seguem juntados as DANFs, a notificação, anexo, resposta à notificação. Valor total das operações, R$ 564.925,40. Infringência, artigo 214, combinado com o artigo 250 do RICMES. A multa foi capitulada no artigo 85, inciso 5º, a linha A da lei do ICMS. Item 5, deixou de escriturar nos meses de julho, outubro de 2015, julho de 2016 e agosto de 2016, as notas fiscais, arrolados demonstrativo de notas fiscais de operações não tributadas, não escrituradas, de folhas, relativa à entrada de mercadoria não tributada no estabelecimento, sendo que já se encontram escrituradas as operações do período. Para comprovação das irregularidades, seguem acostado as DANFs, notificação tal, anexo e resposta à notificação. Valor total das operações, R$ 107.004,70. A infringência foi do artigo 214, combinado com 250A do RICMES, e a multa capitulada no 85, inciso 5º, a linha A. Muito bem. Pertinente ressaltar que o caso em tela é complexo do ponto de vista processual,
tendo sido objeto de diversas movimentações, como retificação do lançamento original, além de terem sido registradas diligências fiscais não atendidas pelo contribuinte e anulação de decisão de primeira instância, cujas páginas seguem identificadas para referência. Então, nós temos lá a impugnação original, as folhas 2.640 a 2.650, manifestação fiscal, né, as folhas 2.842 e 2.901, julgamento pela DTJ de Campinas, que retificou o item 1.2 do AIM, né, as folhas, termos de retificação e ratificação do AIM, também as folhas, nova impugnação, manifestação fiscal sobre a impugnação, decisão da DTJ de Campinas determinando nova diligência para verificação de valores de venda feitos por ECF, manifestação fiscal sobre a diligência determinada às folhas, certificação de não atendimento da diligência, decisão da DTJ de Campinas julgando procedente o AIM, recurso ordinário, contra-razões ao recurso, julgamento pela 7ª Câmara Julgadora anulando a decisão de primeira instância administrativa por falta de fundamentação, nova decisão da DTJ, julgando improcedente os itens 1, 2 e 3 do AIM e procedente apenas os itens 4 e 5, parecer recurso de ofício da representação fiscal, requerendo o estabelecimento do AIM, contra-razões ao recurso de ofício, recurso ordinário requerendo a relevação, redução das penalidades dos itens 4 e 5, e parecer da representação fiscal sobre o recurso ordinário. Consoante mencionado anteriormente, a decisão recorrida julgou parcialmente procedente o AIM, sustentando, para tanto, que existiam lacunas nas acusações de itens 1, 2 e 3, que demandam provas e fundamentações por parte do órgão autuante e, consequentemente, não comprovam os fatos ora narrados, e julgando procedente os itens 4 e 5, eis que confessados pelo próprio contribuinte. Em virtude dessa decisão, foi interposto recurso de ofício, tendo a representação fiscal apresentado parecer, as folhas 334 e 343, consignando as seguintes razões. A decisão proferida pela 7ª Câmara Julgadora é clara ao afirmar que apenas os itens 1 e 2 do julgamento anterior teriam sido anulados, de modo que não caberia a modificação da decisão acerca do item 3. Foram disponibilizadas diversas ocasiões para que a autuada apresentasse os arquivos ECF sobre os quais alega a existência de erro da autuação sobre o item 1 do AIM, as quais não foram atendidas. As operações interestaduais com placa ST13 de diferentes medidas foram normalmente tributadas. Observa-se que a descrição é a mesma, por exemplo, das notas fiscais eletrônicas objeto da autuação, as folhas tais e tais, e que constam no demonstrativo fiscal as folhas 15 e 16, sendo bem diferente das mercadorias descritas nas notas fiscais anexas da defesa, chapa de gesso, né, chapa de gesso e tal, com valores unitários muito diferentes das mercadorias objeto da autuação e cuja composição não consta dessas notas. Quanto à alegação de que não haveria produtos que a fiscalização teria lançado ICMS normal no item 1 e simultaneamente teria exigido nos itens 2 e 3 o ST, observa-se a título de exemplo que, em relação aos produtos enquadrados pela autuada na NCM 3916/2000, trata-se no item 1 do AIM, em parte de emenda flexível branca, ao passo que nos itens 2 e 3 trata-se em grande parte de forro de PVC. Este certamente se enquadrando no descrito no artigo 313-Y, parágrafo 1º, item 4 do RICMES. Em relação à suposta cobrança simultânea de ICMS sobre uma mesma mercadoria, cabe frisar que o item 2 do AIM refere-se à cobrança do ST, ICMS-ST, previsto no inciso 1, do artigo 426A do RICMES, enquanto o item 3 é referente à antecipação do ICMS devido pela própria operação de saída, conforme o inciso 2 do artigo retro, tratando-se, portanto, de exigências totalmente distintas. Assim, a representação fiscal protestou pela reforma da decisão recorrida, com o restabelecimento integral do AIM. Em suas contrarrazões de recurso de ofício, o contribuinte autuado protestou pela manutenção da decisão recorrida. Por sua vez, em seu recurso ordinário, a autuada apresenta as seguintes alegações e apertada síntese. Os itens 4 e 5 referem-se à multa por falta de escrituração de notas fiscais de entrada, com operações tributadas e não tributadas, argumentando
que nos termos do artigo 10 da Portaria CAT 115/2014, o AIM poderia deixar de ter sido lavrado, quando, cumulativamente, a infração não implicar em falta ou atraso de recolhimento do imposto. 2. Não existir indício de dolo, fraude, simulação. 3. Ficar constatado que a infração não trouxe prejuízos à fiscalização. 4. Que o contribuinte não foi reincidente, assim considerado aquele que, em relação a qualquer dos seus estabelecimentos, não tiver sido autuado pela prática da mesma infração. E 5. O contribuinte não possuir débitos inscritos ou não em dívida ativa, ou caso possua, estiverem com exigibilidade suspensa. De sorte que seria necessária a remessa dos autos para a Comissão de Controle de Qualidade e atestar o cumprimento dos requisitos necessários à validação do lançamento. Adicionalmente, protestou pela relevação ou redução das penalidades nos termos do artigo 527-A do RICMES. O contribuinte protestou por sustentação oral de suas razões e requereu o provimento do apelo. A seu turno e contra razões, a ilustre representação fiscal pugna pelo desprovimento do recurso ordinário. Não havendo outros requerimentos, do fim do relatório, passa a decisão. O auto de infração trata da acusação de falta de apagamento do ICMS, itens 1, 2 e 3, e da falta de escrituração de documentos fiscais, itens 4 e 5. Os fatos geradores reportam-se ao período de janeiro de 15 a dezembro de 16. A primeira e principal controvérsia dos autos repousa sobre o cancelamento dos itens 1 a 3 do auto de infração exordial, vez que, de acordo com a decisão recorrida, apresentam lacunas que demandam provas e fundamentações por parte do órgão autuante e, consequentemente, não se comprova os fatos ora narrados. Vale transcrever aqui alguns excertos da decisão proferida pela Delegacia de Tributário de Julgamento de Campinas para fundamentar o cancelamento dos itens em questão. Item 59. Quanto ao item 1, o demonstrativo de folhas 15 e 96 não é claro quanto à origem dos valores relacionados ao emissor de cupom fiscal, SF, gerando dúvida nos valores individuais de cada mercadoria ali comercializada. Ademais, o fiscal autuante nada esclarece acerca do tratamento tributário dadas as mercadorias especificadas pela defesa. 60. Quanto aos itens 2 e 3, o órgão autuante não esclarece se houve, de fato, cobrança simultânea sobre uma mesma mercadoria, relacionada com os itens 1, 2 e 3. Nessa atuada, houve desrespeito ao preconizado artigo 99, inciso 4º, já transcrito, face ao exposto, uma vez que o trabalho fiscal originalmente realizado não é suficientemente claro, líquido e certo, não sendo devidamente instruído, já que o órgão autuante deveria fornecer dados indispensáveis à solução do conflito, temos que houve claro desrespeito ao preconizado na legislação no tocante aos itens 1, 2 e 3, todos envolvidos nas solicitações de esclarecimento por parte do órgão julgador, as folhas 2972, 2977. 62. O contribuinte alega que as notas fiscais transcritas pelo agente autuador, folhas 2852 a 2900, foram incluídas após a lavratura do AIM. Não há que se falar em anulação, visto que houve reabertura do prazo de defesa. Dessa forma, diante das lacunas das acusações itens 1, 2 e 3, que demandam provas e fundamentações por parte do órgão autuante e, consequentemente, não se comprovam os fatos ora narrados, julgo improcedente os itens 1, 2 e 3. Na manifestação fiscal, juntada aos autos, as folhas 3134, 3143, a representação fiscal ressalta que foi determinada a realização de diligência pela FR autuante para elucidar a base de cálculo empregada para a efetivação do lançamento de ofício referente aos documentos fiscais emitidos por meio de SF, ocasião que houve a notificação do contribuinte para a apresentação dos arquivos sobre os quais alega existência de erro. Verifica-se, de fato, que o contribuinte, foi notificado em 18/3/20, as folhas 2982, e renotificado em 27 de abril de 2020, as folhas 2983, sendo imperioso registrar ainda que a própria autuada reconheceu as folhas 2989, que deixou de apresentar os documentos solicitados por conta de dificuldades enfrentadas nesse período em razão da pandemia causada pela Covid-19, da troca dos contadores responsáveis pela empresa e da mudança de endereço da mesma cidade nesse mesmo período. Assim, não se pode admitir o simples cancelamento dos itens 1, 2 e 3 do auto de infração por falta de comprovação dos fatos narrados, uma vez que o próprio contribuinte que deixou de atender às notificações determinadas pela autoridade de julgamento. Isso porque apenas da análise das alegações e documentos juntados pelo contribuinte não é possível se infirmar o lançamento fiscal, sendo imperioso
frisar que, ainda que todas as eventuais dúvidas que possam parar sobre a liquidez e certeza do crédito tributário devem ser objeto de verificação criteriosa por parte da fiscalização, tudo visando a busca da verdade material. Do contrário, corroborando com o até aqui exposto, deveremos nos ater apenas ao conjunto probatório já carreado aos autos, tais como demonstrativos das folhas 15 e 96, pelas transcrições de campo de nota fiscal eletrônica, as folhas 123, 2069, pela FD de sair das folhas 2, 146, 2, 627. Fato esse que, a princípio, também aparenta não apontar a verdade material buscada pela administração. Mesmo porque, e como bem respaldado pela representação fiscal, no que se refere à base de cálculo empregada para o cálculo do tributo referente a documentos fiscais emitidos por meio do DCF, cabe ressaltar que o parágrafo 1º do artigo 22 da Lei 13.457/09 assim dispõe. Parágrafo 1º. O sujeito passivo poderá contraditar o demonstrativo elaborado pelo fisco nos termos desse artigo, fazendo de forma objetiva, com indicação precisa do erro em correção, grifos novos. E nem se argumente como pretende fazer crer a contribuinte que o documento solicitado pela fiscalização na diligência CF já estaria em poder do fisco, pois, consoante registrado pela representação fiscal, as folhas tal, item 21, foram consultados nas bases de dados da Cefaz os arquivos SF mencionados pelo contribuinte e não foram localizados. Da mesma forma, não parece possível concluir pela improcedência da acusação, sob a alegação de que a fiscalização teria lançado o ICMS normal no item 1 e, simultaneamente, teria exigido nos itens 2 e 3 o ICMS ST, uma vez que, de acordo com os relatos da fiscalização, observa-se, a título de exemplo, que, em relação aos produtos enquadrados pela autuada na NCM tal, trata-se, no item 1 do AIN, em especial, de emenda flexível branca, ao passo que nos itens 2 e 3 trata-se de grande parte de folhas de PVC. Esse certamente se enquadrando no que foi descrito no artigo 313Y, parágrafo 1º, item 4. No mesmo sentido, no que concerne ao item 2, temos que a acusação fiscal está instruída com demonstrativo, as folhas 97 e 105, e o FD de saídas, as folhas 2.146, 2.627, enquanto o conjunto probatório do item 3 é composto por demonstrativo as folhas 106 e 115, FD de entrada e o Haikins, as folhas tais, sendo imperioso que se identifique com clareza qual eventual erro de lançamento tendente a reduzir ou mesmo cancelar o presente auto de infração. Portanto, temos que se busca no processo administrativo, verdade material, devendo consignados todas as fatos e fatos novos, ainda que desfavoráveis à fazenda pública, mesmo que não tenham sido alegados ou declarados, desde que sejam provas lícitas, pois interessa à administração que seja apurada a verdade dos fatos ocorridos, e não apenas a verdade que é, a princípio, trazida aos autos pelas partes, a verdade formal, sendo imperioso que se converta o presente processo em diligência, especialmente tendo em vista ter o contribuinte informado que os documentos e informações solicitados pelo fisco encontram-se à disposição, para que se elucide o cálculo utilizado para apurar os valores lançados de ofício no item 1, bem como se apure eventuais inconsistências ou duplicidade de exação em relação aos itens 2 e 3 do auto de infração. Dispositivo. Ante o exposto, converto o julgamento de diligência, devendo, após a conclusão dos trabalhos determinados, retornarem os autos para o julgamento dessa Câmara, nos termos do artigo 27 da lei do PAT aqui. É assim como eu voto, senhor presidente, e retorno a palavra. Obrigado, doutor João Marcelo. Questiono os colegas se tem alguma oposição à diligência proposta, se tem algum comentário sobre a forma de cumprimento da diligência. Senhor presidente, Sim. Então, o problema é assim, esse aqui é um imbróglio grande, né? Esse trabalho aqui tem um imbróglio grande, porque é o seguinte, a autuação não está muito... está complicada, né? E assim, o contribuinte também, para o seu turno, ele já falou assim, olha, tem documento aqui do SF, mas eu não vou entregar, né? E depois na defesa também não entregou, tá? Então, eu realmente fiquei na dúvida se a gente já poderia... Mas a questão toda é a seguinte, em primeira instância, foi derrubado já esses itens, entendeu? Sim. Uhum. Então, se a gente não converter em diligência, a gente vai falar só dos 2 itens remanescentes, né? E é um processo que já foi para a Câmara Superior, enfim, esse processo é bem enrolado. E eu queria realmente ter certeza dessa diligência, já que o contribuinte alega que está à disposição, se realmente estiver, né?
para a gente dar uma olhada, entendeu? Essa é a questão. Uma Por isso que coisa que estamos convertendo em não... diligência. Tá, uma coisa só que não... Talvez não fique claro, inclusive, para o próprio Tite, quando for direcionar, quem é o destinatário exato da diligência, né, para que o órgão, né, quando for receber essa decisão e Eu poder acho que encaminhar. eu acho que a gente poderia Eu ia esclarecer falando que vai questionar para o isso, se é contribuinte, né? Eu ia até Entendi. questionar se é para o fiscal atuante ou se é para o contribuinte. Porque assim, o objeto está claro, né? Concordo, Aline. O objeto tá claro, só que realmente a gente precisa explicitar, Então, eu coloco no seja no dispositivo. possivelmente. Então, eu estou pensando no termo do artigo. Então, a gente Porque põe aqui, ó, assim, retornar. dentro dessa lógica da diligência, se por exemplo o contribuinte for intimado, né, para sanear o feito e apresentar ou manifestação ou documentação, é também importante consignar se é de interesse ouvir o autor do feito sobre isso, e eu acho que né? Porque senão, às vezes, se traz, por exemplo, fatos novos, esse processo vai voltar e vai obrigar a gente a converter em diligência de De novo novo. para o autor do feito para garantir o contraditório, né? Se fosse direto para o autor do feito, por exemplo, o próprio contribuinte se manifestaria automaticamente em decorrência da lógica, né, do trâmite do processo administrativo. Agora, indo para o contribuinte, eu não sei se o pessoal concorda, deveria se consignar que o autor do feito pudesse, após isso, se manifestar sobre essas ponderações trazidas pelo contribuinte para evitar aí, ofensa ao contraditório, né, da outra parte. Sei que a representação fiscal vai falar, mas o autor do feito que lavrou, né, e ele tem mais condições de opinar sobre tudo que for trazido. Então, não sei se é o caso de converter em diligência ao contribuinte para que preste as informações solicitadas e após ao autor do feito para manifestação, devendo os autos retornar após isso. Então, eu acho que é o mais ideal, assim, colocar no dispositivo para ficar bem claro. Concorda, Aline? Melhor. E depois, com representação fiscal, porque já vem direto, né? Mas às vezes, quando a diligência vai para o contribuinte, às vezes abre prazo conjunto para representação fiscal. Então, é bom colocar que depois venha para representação. Não por, às vezes, pelo sistema mesmo, não por... Entendi. Se puder fazer isso, João Marcelo, consignando explicitamente a ordem, né? Contribuinte, eu tô autor do pondo, feito e representação fiscal. Eu estou colocando, vou até colocar aqui, vou compartilhar minha tela aqui, tá? Então, eu estou pondo aqui, ó, converto o julgamento em diligência, primeiramente ao contribuinte para a juntada de documentos, devendo após devendo após o presente, né, pode ser encaminhado ao FRE autuante para manifestação e conclusão dos trabalhos. E por fim, a representação fiscal. Ah, tá. Tem que chamar o FR para manifestação também. Então, ó. Para juntar documentos, devendo após ser encaminhado ao FRE autante para manifestação, a representação fiscal, em seguida, sei lá, em seguida a representação fiscal e, por fim, concluídos os trabalhos, né? Uhum. Os trabalhos determinados retornarem os autos para julgamento dessa colenda da Câmara. Estou colendo aqui para ficar mais bonitinho.
maiúscula. Nos termos do artigo, acho que tá bom, né? Vê se ficou bom, doutor Ito. Não, acho que sim. Para mim, agora ficou claro. E principalmente o órgão auxiliar aí do Tite vai conseguir direcionar melhor essa diligência para que não haja dúvida aí no cumprimento. Aqui eu vejo, assim, né? Acho que é isso aí. Vou só alterar lá, então. Tá. É isso aí. Vou mandar lá. Ok. Pronto, feito o registro, doutor Ito. Perfeito. Aqui o feito está sendo convertido em diligência para o contribuinte para a juntada de documentos e manifestação, conforme o voto do Dr. João Marcelo. Após, vai ser encaminhado para o agente fiscal autuante para manifestação e, por fim, a representação fiscal, retornando aqui o feito para a conclusão de julgamento. Para mim, estou de acordo. Se tiver alguma ressalva, fique à vontade. E eu encerro aqui os debates. Se não houver nenhuma oposição. E então faço a verificação do quórum. Votação iniciada. Votação encerrada. O feito foi convertido em diligência nos termos do voto do relator. Encerro aqui o julgamento. Passo aqui ao próximo auto de infração. É o auto de infração 4.128.091, Replast Comércio Representações Comerciais de Matéria-Prima Plástica Ireli, de relatoria do Dr. João Carlos Silag. Não havendo protesto por sustentação oral, passo a palavra ao relator para que possa se manifestar. Bom dia a todos. Bom, o voto já está registrado. Trata-se de recurso ordinário, diante da decisão de primeira instância que julgou o auto de infração procedente. Na decisão notificada da decisão monocrática, a autuada trouxe notícia aos autos, as folhas 154, de que havia obtido liminar em mandado de segurança por ela impetrado, para o fim de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao presente auto. O contribuinte alega a nulidade da intimação. Na ação judicial, o contribuinte alega a nulidade da intimação para interpor o recurso ordinário por ter ocorrido exclusivamente por meio do Diário Oficial do Estado, sem a notificação via DEC, o domicílio eletrônico do contribuinte. Nesse sentido, requereu a devolução do prazo para apresentação do recurso ordinário.
A unidade de julgamento de Ribeirão Preto afirmou que o contribuinte não havia sido intimado pelo DEC, uma vez que este não estava recebendo mensagens. Assim, ou seja, não estava habilitado a receber mensagens pelo DEC. Assim, em atendimento à medida liminar judicial, a autuada foi intimada por carta registrada com aviso de recebimento da reabertura do prazo para interposição de eventual recurso, conforme a legislação. E assim, a autuada interpôs o seu recurso ordinário, que se encontra em julgamento. A acusação refere-se ao creditamento indevido do imposto decorrente da escrituração de documentos fiscais declarados inidôneos pelo fisco em razão de a suposta emitente das mercadorias e suposta fornecedora, emitente das notas fiscais e fornecedora das mercadorias, a empresa Art Plastic Comercialização e Industrialização, a EPP, ter a sua inscrição estadual declarada nula pelo fisco devido à simulação da existência do estabelecimento desde o início de suas atividades. Eu registro que a constatação da inexistência do estabelecimento da Art Plastic encontra-se suficientemente comprovada por extenso conjunto probatório carreado aos autos pelo fisco, que culminaram com o PCN, Procedimento de Constatação de Nulidade de Inscrição, e, entre outras coisas, foi constatado que a empresa funcionava numa pequena sala, tendo apenas um funcionário, numa situação que é incompatível com o volume de operações supostamente realizadas pela empresa. Acrescenta-se que o endereço fornecido como sendo da residência do sócio da empresa, nesse endereço funciona um hospital. A suposta contadora da empresa declarou não ter efetuado qualquer registro fiscal para a empresa. E também grande parte das aquisições da empresa tinha como origem empresas declaradas inexistentes ou não localizadas. Eu trago a legislação de suporte para esses casos de creditamento inidôneo. E ali se resume a averiguação da alegada boa-fé, conforme entendimento já consolidado por essa Câmara Superior, na esteira da jurisprudência firmada pela STJ, verifica-se a existência, o preenchimento de 3 requisitos tendentes a configurar a alegada boa-fé, que são a demonstração da efetividade das operações de compra e venda, a comprovação de verificação da regularidade fiscal do contribuinte fornecedor das mercadorias e a existência de provas de pagamento das operações. Então, realizando esse exame, eu verifico que, primeiro, não restou comprovada a efetividade das operações, não tendo sido juntados contratos de compra e venda, nem orçamentos ou pedidos de compra, quaisquer correspondências. Enfim, a recorrente não logrou comprovar a sua relação comercial com a suposta fornecedora Art Plastic. Verifica-se ainda a ausência de preenchimento nas notas fiscais dos campos relativos ao transporte das mercadorias, inclusive a placa e a marca dos veículos que teriam sido utilizados. E também, com relação aos pagamentos, não foram juntadas quaisquer provas, e tampouco o contribuinte comprovou ter realizado a verificação da regularidade fiscal da suposta fornecedora à época da realização das operações. Portanto, não resta minimamente comprovada a alegada boa-fé do contribuinte. Portanto, entendo procedente a acusação. Com relação à questão dos juros, aplico a nova redação da súmula número 10 desse tribunal, reduzindo os juros à taxa Selic. Com relação à alegação de atualização indevida do valor das operações para efeito de aplicação da multa, aplica-se a súmula número 13 desse tribunal. E, portanto, diante do exposto, conheço e concedo parcial provimento ao recurso ordinário, apenas para reduzir os juros de mora aplicados à taxa Selic, em observância à nova redação da súmula número 10 desse tribunal. É como voto. Obrigado, doutor Silag. Questiono os colegas. Você tem algum comentário? Aqui, realmente,
é um caso de inidôneo e o contribuinte simplesmente não apresentou prova alguma, né? A prova mais contundente seria comprovante de pagamento e nem isso o contribuinte apresentou. Então, na verdade, infelizmente o recurso tem aqui um efeito protelatório, né? Então, vou acompanhar o voto do Dr. Silag sem nenhuma ressalva. Doutor Ítalo, também aproveito, peço a palavra para parabenizar o Dr. João Carlos Silag e a sua manifestação está exata, exatamente, né? O que a gente depende da leitura dos autos. Né? Perfeito. Desculpa, preciso registrar o voto. Silag, eu até vou perguntar se você pretende puxar a ementa para fazer o registro dela. Sim, obrigado. Perfeito. Pronto. Já... Perfeito, doutor. Obrigado. Então, aqui eu encerro os debates. Faço a verificação do quórum. Votação iniciada. Encerro a votação, prevalecendo aqui o voto de relatoria, que conhece do recurso ordinário, e aí ele dá parcial provimento apenas com relação à redução dos juros à taxa Selic, conforme súmula 10 revisada. Próximo processo da pauta é o auto de infração 4.129.822, Avery Denison, do Brasil Limitada, de relatoria do Dr. João Carlos Silag, a quem eu passo a palavra. Aqui é um caso, eu entendo, mais simples. Passou já pela Câmara Superior e que anulou apenas, trata-se de várias acusações, mas os autos retornam à Câmara Julgadora apenas para o julgamento relativamente a uma das acusações, a do item 1, com relação à propriedade de se conceder ou não o benefício de redução ou relevação nos termos do artigo 527-A do regulamento, apenas para o item 1. Então, nesse sentido, eu falo sobre disposto pelo artigo 527-A do regulamento, os seus requisitos, objetivos e subjetivos que devem ser observados antes de se decidir pela aplicação ou não desse benefício disposto na norma. E aí eu vou ler só com base nesses requisitos, como a minha convicção no sentido de que não deve ser concedido o benefício ao contribuinte. Então, eu digo que constata-se que a infração é regulamentar, não implicando, portanto, a falta de pagamento do imposto. E verifica-se também que a multa aplicada corresponde ao artigo 85, inciso 5, alineado da Lei 6.374, de 89, distinta daquelas constantes da alínea A, inciso 7, da alínea X, inciso 8, do artigo 527-A, que
impediria a relevação, no caso de reincidência. Entretanto, a despeito de não constar do relato da infração nem do relatório circunstanciado a existência de dolo, fraude ou simulação na prática da infração relativa ao item 1 do auto, ressalta-se que a falta de escrituração de notas fiscais de entrada no respectivo livro fiscal, ainda que referentes a retornos simbólicos de mercadorias depositadas em armazéns gerais, configura evidente embaraço à fiscalização, o que gera custos ao erário. As 5.300 notas fiscais não registradas referem-se a operações não sujeitas ao pagamento do imposto, no montante aproximado de R$ 38 milhões. As referidas notas fiscais não apresentam informações sobre a retirada e entrega das mercadorias movimentadas por esses armazéns gerais, o que prejudica sobremaneira a análise do trânsito das mercadorias em levantamento específico das quantidades movimentadas nos armazéns gerais. Observa-se que a notificação de folhas 13 determinou a regularização de registros da escrita fiscal digital atinentes ao registro de inventário físico de mercadorias e não ao registro de entradas, que é objeto da acusação, objeto do item 1 do auto de infração. Em sua manifestação, o agente fiscal autuante afirmou que as irregularidades relativas ao registro de inventário foram corrigidas, não sendo a autuada apenada por tal razão. Porém, não houve correção do registro de entradas, de modo que a correção do registro de inventário não ilide o dever da autuada de escriturar as notas fiscais de entrada em seu registro de entradas. E, conforme a manifestação fiscal, mesmo após a correção dos registros de inventário, foi apurada elevada distorção de valores e quantidades. Conforme a manifestação, abre aspas, a escrituração fiscal da empresa apontava que mercadorias saíam com destino a armazém geral, não retornavam à empresa nem física nem simbolicamente e tampouco se encontravam na posse do citado armazém, conforme as informações de seus registros de inventário, fecha aspas. Destaca-se que tal contexto fático implica prejuízo ao erário ao provocar a movimentação do aparato estatal por meio de trabalhos de auditoria fiscal desenvolvidos no estabelecimento da autuada, além de se constituírem uma abertura para outras irregularidades tributárias. Quanto ao porte do contribuinte, não resta dúvida de que se trata de empresa com alto poder econômico, uma vez que se verifica na tabela com o valor total das operações e serviços referentes aos 12 meses anteriores à lavratura do auto, as folhas 7, que as saídas realizadas pelo contribuinte superaram um montante de R$ 1 bilhão. E a própria autuada reconhece em sua impugnação tratar-se de empresa de grande porte econômico, conforme o destaque das folhas 6748, onde o contribuinte fala que, em razão da dinâmica de logística inerente a uma empresa de grande porte, ou seja, ele reconhece ser uma empresa de grande porte e grande porte econômico, no caso. E também quanto aos antecedentes fiscais, a representação fiscal demonstra que a autuada já teve lavrados contra si inúmeros autos de infração, conforme a relação trazida às folhas 68 e 21. Assim, da análise empreendida com a finalidade de se averiguar o atendimento aos critérios elencados ao artigo 527-A do regulamento, eu entendo que não é recomendável a concessão da redução ou relevação da penalidade. Conforme já destacado, a natureza da infração apontada no item 1 do auto, que causa embaraço à fiscalização, implica prejuízo ao fisco. Adicionalmente, o elevado porte econômico da autuada, diante do crédito tributário exigido, também não converge para a concessão da benesse, o que caminharia em sentido contrário ao desejado pelo legislador, enviando uma mensagem equivocada aos demais contribuintes. E também os antecedentes fiscais da autuada não recomendam a aplicação do artigo 527-A, na medida em que se constata que a presente autuação não se trata de caso isolado. Assim, eu entendo que a infração indicada no item 1 não é passível dos benefícios conferidos pelo dispositivo regulamentar, devendo ser mantida integralmente a multa originalmente aplicada. Diante do exposto, adstrito aos limites estabelecidos pelo respeitável acórdão prolatado pela Câmara Superior, para julgar tão somente a questão relativa à verificação da presença dos critérios legais nos termos do artigo 527-A do regulamento, que admitem a redução ou relevação da penalidade aplicada à infração apontada no item 1 do auto, conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento para manter integralmente a penalidade aplicada conforme o auto de infração original. É como voto.
Obrigado, doutor Silag. Enquanto o relator promove aí o registro, questiono os colegas se tem algum comentário com relação a esse voto. Não, senhor presidente. Eu até olhei aqui, os requisitos estão cumpridos, a meu ver, não existe dolo, não existe fraude, não existe simulação. Também não é caso de falta de pagamento de imposto, mas o contribuinte não trouxe elementos ali que permitisse o cotejamento para fins de fazer a dosimetria da multa aplicada. Então, eu vou acompanhar o senhor relator. Obrigado, doutor Bruno. Eu também acompanho. Parabenizo pelo voto e acompanho, sim. Obrigado, doutor João Marcelo. Eu também vou acompanhar. Aqui, inclusive, observando toda a construção do recurso ordinário, aliás, desde a defesa, depois o recurso ordinário, eu observo que o modo como se conduziu a defesa, o artigo 527A sequer foi ventilado para aplicação no item 1. Eu observei aqui que tanto a defesa quanto o recurso ordinário só cita, e literalmente só cita, o artigo 527A, não no item 1, mas no item 2. Basicamente, eles constroem a defesa por tópicos, né? Primeiro o item 1, que é da falta de pagamento, que é objeto aqui do recurso. O item 2, que é de crédito indevido, e depois o item 3 e 4. E o artigo 527A ele só é citado no item 2, que é de crédito indevido, sobre uma narrativa de saldo credor, e por consequência não haveria dano ao erário, e por consequência poderia se aplicar. Curiosamente, no item 1, toda a construção argumentativa, ela se conduz com base nos conformes, né, e a possibilidade de regulamentar esse ponto, mas nada cita com relação à aplicação dessa benesse, né? Basicamente, o confronto com relação à multa no item 1 é com relação à multa confiscatória. Inclusive, quando do primeiro julgamento por outra Câmara julgadora, decisão essa que foi submetida à Câmara Superior e anulou, a decisão até cita: quanto ao pedido de relevação das multas no item 2, nos termos 527A, cabe destacar que o benefício não pode ser aplicado, tendo vista que a infração implicou na falta de pagamento. Contudo, em relação ao item 1, entendo cabível 527A. Então, o que aconteceu aqui foi basicamente se aproveitar um argumento que foi utilizado para outro item, no item 1, o que, a meu ver, sendo um pouco ortodoxo aqui, acabou sendo um pouquinho de ofício, o que é vedado pela Câmara Superior, né? E então, assim, só como reforço argumentativo, eu não tenho dúvida de que não é aplicável, seja por nem ser cabível, afinal de contas, não haveria distrição aí o que foi pedido e o que foi dado, mas também principalmente com relação ao porte econômico, que fica bem demonstrado que é uma empresa de grande porte econômico. As saídas no período anterior aí demonstram isso. Então, eu entendo perfeito o voto do Dr. João Sulag, parabenizo e vou acompanhar. Feitas essas considerações, eu encerro os debates e faço a verificação do quórum. Votação iniciada. Encerro a votação. Prevaleceu aqui o voto de relatoria, que conhece do recurso ordinário, nega-lhe provimento na porção devolvida pela Câmara Superior, só com relação à aplicação do 527A no item 1 do auto de infração. Encerrado aqui o julgamento, vamos para o último processo da pauta, o auto de infração 4.143.868, Inilbra Indústria e Comércio Limitada, de relatoria também do Dr. João Carlos Silag. Não havendo sustentação oral, eu passo a palavra ao relator para o voto.
Obrigado. Eu só vou registrar rapidamente o voto antes, para ficar mais fácil o acompanhamento. Trata-se de um recurso ordinário diante da decisão de primeira instância que julgou o auto de infração procedente. São 3 acusações. Porém, foi trazida a notícia aos autos da confissão irretratável do débito fiscal constituído por meio desse auto de infração e, consequentemente, a renúncia ao contencioso administrativo tributário pelo contribuinte, relativamente aos itens 2 e aos subitens 3.7 e 3.8 do auto de infração. Portanto, remanescem em julgamento os itens 1 e 3, à exceção dos subitens 3.7 e 3.8. O item 1 trata do creditamento indevido do imposto, referente ao creditamento extemporâneo relativo a operações de entrada de mercadorias para uso e consumo do próprio estabelecimento. E o item 3, crédito indevido, devido a operações de entrada de mercadorias para uso e consumo também do estabelecimento. Então, indo ao voto, a autuada, a Inilbra Indústria e Comércio Limitada, tem por objeto social a industrialização e a comercialização de produtos têxteis não tecidos à base de fibras sintéticas e ou naturais, conforme o seu contrato social. E os itens 1 e 3 tratam do crédito indevido em decorrência da aquisição de material de uso e consumo, referentes a telas de filtragem, juntas de vedação, pallets de madeira e agulhas. Inicialmente, examina-se a alegação de decadência do crédito tributário para os créditos do ICMS lançados até abril de 2016, que correspondem aos subitens 3.1, 3.2 e 3.3. Os respectivos fatiradores ocorreram até abril de 2016, sendo que o lapso decadencial teria sido iniciado em 1º de junho de 2016, encerrando-se em 1º de junho de 2021, nos termos do artigo 154, parágrafo 4º do CTN, enquanto que a notificação teria acontecido em 30 de junho de 2021. Eu entendo que não tem razão a recorrente, uma vez que a súmula número 9 de 2017 desse tribunal consolidou o entendimento de que nas autuações originadas da escrituração de créditos indevidos do ICMS, aplica-se a regra decadencial disposta no artigo 173, inciso 1 do CTN. E, assim, o prazo decadencial teve início em 1º de janeiro de 2017 e encerrou-se em 30 de dezembro de 2021. Portanto, a lavratura do auto e a notificação do auto de infração ao contribuinte ocorreu dentro do prazo decadencial. Então, assim, eu afasto a alegação de decadência. E entendo também não procedente a alegação de que o exercício seguinte, a que se refere o artigo 173, corresponderia ao mês seguinte, uma vez que essa tese já é muito antiga, já foi, acredito que definitivamente afastada pela jurisprudência. Com relação ao item 1, observa-se que as notas fiscais foram escrituradas na ocasião das entradas das mercadorias sem o crédito do imposto. A acusação refere-se à glosa de créditos relativos à aquisição de telas de filtragem e juntas de vedação. A decisão recorrida corretamente entendeu que os referidos materiais foram consumidos durante o processo industrial da autuada, sem terem sido incorporados, no entanto, ao produto final.
A recorrente alega, porém, que não apenas os materiais incorporados ao produto final ensejam o direito ao crédito, mas também os materiais secundários que se desgastam completamente no processo produtivo ao longo de vários ciclos. Nesse sentido, afirma que as telas de filtragem são trocadas diariamente, uma vez que não podem ser reutilizadas por ficarem impregnadas de impurezas. Eu saliento que a autuada não contestou a acusação no que pertine às juntas de vedação, restando incontroversa a infração nesta parte. E também já se encontra pacificado nesse tribunal o entendimento de que apenas conferem direito ao crédito os materiais que cumulativamente sejam utilizados no processo de industrialização e que também sejam consumidos nesse processo de forma imediata e integral. Destaca-se que não restou demonstrado que os referidos insumos tenham sido diretamente utilizados e consumidos em seu ciclo produtivo, incorporando-se nos produtos resultantes, conforme disposto no artigo 66, inciso 5, do regulamento do ICMS. E eu digo que a atividade da autuada é a fabricação de produtos têxteis não tecidos, restando claro que a tela de filtragem consiste em material de uso e consumo, não se incorporando ao produto resultante e tampouco se desgastando imediata e integralmente no processo industrial. Portanto, entendo procedente o item 1, acusação do item 1. Com relação ao item 3, que trata do creditamento indevido do ICMS devido a operações de entrada para uso e consumo do próprio estabelecimento, a glosa dos créditos refere-se à aquisição de pallets, agulhas e telas de filtragem. As telas de filtragem já acabaram de ser examinadas com relação ao item 1. E, da mesma forma, as agulhas não se consomem em um ciclo produtivo, tampouco integram-se ao produto final. A recorrente alega que as agulhas são utilizadas no agulhamento das fibras, sofrendo intenso desgaste e sendo consumidas integralmente no período de 1 mês. Portanto, conforme o entendimento já explanado acima, a aquisição desse material também não enseja o direito ao crédito do imposto. A recorrente alega que seria pacífico o direito ao crédito referente aos pallets de madeira, conforme a resposta à consulta tributária número 1127 de 2013, desde que cumpridas determinadas condições, ou seja, que os pallets fossem utilizados no acondicionamento e transporte de mercadorias e que não retornassem ao estabelecimento remetente, as condições teriam sido atendidas. Entendo que não prosperam os argumentos da autuada de que o fisco teria glosado os créditos correspondentes aos pallets, apenas baseado em presunção, porque caberia ao contribuinte provar, por meio da apresentação de documentos, que os pallets foram utilizados como material de embalagem, o que não foi realizado comprovação que não foi realizada pelo contribuinte. A autuada apresentou tão somente uma planilha exemplificativa, apresentando a composição dos custos de fabricação de uma manta, onde inclui o custo do pallet, conforme as folhas 1980 e 1984. E não obstante, entendo que os referidos pallets não conferem direito ao crédito, nem mesmo se comprovada a sua condição de material de embalagem. Nesse sentido, conforme destacado pela representação fiscal, a resposta à consulta tributária 19.723 de 2019 deixa claro que os materiais de embalagem objeto da consulta são aqueles que compõem as embalagens comerciais que não integram o produto comercializado, ainda que sejam indispensáveis à comercialização, permanecendo com os adquirentes das mercadorias embaladas, sem posterior retorno ao estabelecimento vendedor. E também, neste caso, não é conferido o direito ao crédito ao contribuinte. Portanto, entendo procedente também a acusação apontada no item 3, com relação a questionamento da taxa de juros aplicada aos juros moratórios, determino a redução dos juros aplicados à taxa Selic, nos termos da súmula número 10 revisada desse tribunal, para os fatos geradores anteriores a novembro de 2017 e para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de novembro de 2017, salienta-se que os juros já foram aplicados conforme a taxa Selic, com fundamento na Lei 16.497 de 2017. Assim, diante de todo exposto, conheço e concedo parcial provimento ao recurso ordinário para reduzir os juros de mora aplicados à taxa Selic, conforme a nova redação da súmula número 10, para os fatos geradores anteriores a novembro de 2017. É como voto. Obrigado, Dr. Silag.
Pergunto se os colegas têm algum comentário com relação a esse voto. Senhor presidente, embora eu entenda que não haveria necessidade de incorporar nos produtos resultantes, em especial aqui na análise das telas de filtragem, eu acho que nessa situação não seria o caso de se realizar justamente pelo que o Dr. Silag traz em relação à questão de comprovação de trocas diariamente, né, que ele fala em si. Eu estudei bastante esse caso, debati algumas situações e eu acho que não é a situação, então eu vou acompanhar o voto do Dr. Silag. Obrigado, Dr. Bruno. Doutor Ítalo, vou acompanhar também. Obrigado, Dr. João Marcelo. Aqui também vou acompanhar com relação a essas questões das telas e das juntas. O contribuinte, de fato, alega que troca elas diariamente, mas aqui eu tenho duas ressalvas. Primeiro, com relação ao que é essa troca diária, se todas as telas são trocadas diariamente ou se ela simplesmente troca telas diariamente, né? Eu não sei se aquele material que é empregado naquele mesmo dia, ele realmente se desgasta totalmente naquele mesmo dia e é trocado. Trata só de uma alegação, o contribuinte só faz essa alegação, traz fotos para demonstrar que realmente as telas ficam impregnadas de impurezas, né? E necessariamente são trocadas, mas o tempo, né, o corte temporal em que isso acontece, não ficou muito claro. Isso não é acompanhado de eventualmente um laudo técnico ou qualquer outra manifestação mais apropriada para convencimento. As juntas de vedação geram ainda mais dúvida, porque diz aqui que são acopladas nessas telas, mas o que obviamente fica imprestável depois do uso são as telas e não necessariamente as juntas, que basicamente são a moldura dessas telas. E eu imagino que a perda desse material não é diário, como faz crer o contribuinte, e não prova isso dessa forma, né? Então, também não tenho dúvida com relação às agulhas, afinal de contas, o prazo é muito extenso, um mês, né, para o desgaste total desse material. E os pallets também é questão de comprovação que o contribuinte não obteve êxito em fazê-lo. Então, não tenho dúvida nenhuma com relação a acompanhar o voto do Dr. Silag, parabenizando aqui pelo voto. E, feitas essas considerações, eu encerro os debates e passo a verificação do quórum. Votação iniciada. Encerro a votação. Prevaleceu o voto do Dr. João Silag, que conhece do recurso ordinário e dá parcial provimento, não somente para a redução dos juros à luz da súmula 10 revisada. Encerro aqui. Então, formalmente, eu encerro a sessão, agradecendo a todos os presentes. Eu peço ao Oswaldo, por gentileza, para encerrar a gravação.